Olá, entusiastas da melhoria contínua. Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do podcast Vem Pro Gemba. Hoje nós vamos conversar com a Juliana Canelas, que tem uma carreira desenhada em empresas como Coca-Cola, Danone e hoje está como diretora executiva de qualidade, excelência e cuidado do Grupo Boticário. Nós vamos falar sobre como tudo isso impacta a cultura da empresa. Juliana, seja bem-vinda, obrigada por ter aceitado esse convite. Conta um pouquinho da tua história. Eu sei que você tem carreira desenhada em empresas grandes e começou com qualidade. E hoje se conectando com o meio ambiente, com cultura, com cuidado, mas sempre olhando para a gente, certo? Exato, obrigada. Agradeço o super convite de estar aqui com você hoje e comentar um pouquinho, falar um pouco sobre essa experiência, essa trajetória e tudo que eu aprendi nesse caminho. E realmente eu comecei a minha carreira na área da qualidade, no meu primeiro estágio, e a partir dali portas se abriram, né? Um mundo incrível que a gente tem dentro da qualidade, seja na indústria de alimentos e bebidas ou também agora nessa experiência em cosméticos. E ao longo desse caminho eu fui entendendo que, claro, normas, auditorias, procedimentos, treinamentos, tudo isso é extremamente valioso e importante. Mas chega um momento onde a gente precisa entender de gente, onde a gente precisa começar a entender um pouco mais sobre o que molda o comportamento humano, né? E o que leva o aprendizado a acontecer, o que leva a motivação a acontecer e como tudo isso se conecta, né? Através da cultura da empresa e justamente como isso fortalece o atingimento dos indicadores, a melhoria contínua. Então, são assuntos que podem parecer, num primeiro momento, mais distantes, mas são muito importantes que andem juntos. Bom, você ficou muito tempo na Coca-Cola, né? Teve um tempo na Danone, saiu da indústria de alimentos, né, diretamente, que tem uma cultura e necessidade de comunicar para o mercado, né, que trabalha com qualidade, e com segurança principalmente, olha para o meio ambiente, no caso dessas duas específicas, e como que foi essa transição para uma empresa na área de cosméticos? Isso foi bem interessante. Na prática, a fortaleza que eu desenvolvi ao longo dos anos em qualidade e segurança do trabalho e meio ambiente também, foi exatamente o que me permitiu mudar de segmento, mudar de setores, né, tão diferentes. Eu sou engenheira de alimentos de formação, então realmente minha carreira toda desenhada em alimentos e bebidas. E quando eu me vi com essa proposta super interessante do Grupo Boticário, eu falei, bom, eu posso agregar valor justamente pela fortaleza da qualidade, pelos conceitos de segurança do trabalho, de meio ambiente e por essa liga da cultura e do comportamento que une as três áreas. Então, esse aspecto foi o que me deu bastante vontade e também coragem de fazer essa mudança. Sim, e puxar ali uma diretoria executiva de uma área tão importante no negócio, inclusive que depende do resultado de outros setores da empresa, né? Como que vocês chegaram ao nome dessa área? Isso é bem interessante, essa pergunta. Qualidade, excelência e cuidado, principalmente. Eu acho que é um nome, obviamente, um pouco mais lúdico, mas que conecta as pessoas, né? Principalmente eu queria falar sobre a excelência, que é a natureza dessas três áreas e principalmente da área da qualidade, né? Essa busca pela melhoria contínua, pela excelência e por sempre ter um produto cada vez mais perfeito e melhor para o consumidor, né? Atendendo às expectativas dele e das empresas. Mas também a última palavra, que é o cuidado, para mim ela é mágica, né? Ao unir essas três áreas. Então aqui a ideia foi falar do cuidado, primeiro num nível mais individual. Então, a primeira conexão mais forte é o cuidar das pessoas que trabalham com a gente, que estão todos os dias, né, produzindo, fazendo movimentações, o pessoal da logística, de todas as áreas dentro de operações e dentro da empresa como um todo. Então, cuidar das pessoas. Depois, a gente ainda no nível individual tem o cuidar do consumidor, né? Tanto na indústria de alimentos e bebidas como na indústria de cosméticos. Um tema inegociável, né, um valor para todas elas, é a questão da segurança do produto, da segurança do consumidor. Então, ao promover esse cuidado, a gente está cuidando do consumidor e também cuidando da reputação da empresa. Aqui é super relevante, super importante o quanto que essas áreas às vezes podem estar um pouco mais distante de alguns temas mais estratégicos, mas quando a gente faz essa conexão, né, de que cuidar do consumidor, cuidar das pessoas e cuidar do meio ambiente traz reputação,
constrói reputação das empresas, a gente consegue se conectar muito forte com o business, né? E o último aspecto é o cuidar do coletivo. Então, eu falei de 2 aspectos mais individuais, né, dos colaboradores e dos consumidores, mas quando a gente entra na área ambiental, aí a gente está falando de cuidar de todos nós, de cuidar do planeta, né, de deixar um legado positivo, um impacto positivo de cuidado, né, seja da biodiversidade, seja cuidando de resíduos, seja cuidando de vários outros aspectos relacionados ao meio ambiente e ligado às indústrias. Quais seriam as métricas, né? Vamos falar um pouquinho de melhoria contínua, porque, obviamente, é uma área de segurança, de qualidade, de meio ambiente, de cuidado mesmo. Você explicou muito bem, fantástico, né? Porque o cuidado ali é com o interno, primeiro cuidar das pessoas internas, cuida do colaborador, cuida do consumidor para entregar o melhor, porque um produto, né, com qualidade e segurança é o que faz realmente trazer, aí vem a reputação da empresa, tá tudo muito, muito conectado e fica claro pra gente o porquê, o motivo, né, do nome da área que vocês escolheram. Mas olhando assim para um aspecto de métricas, existe um olhar para isso? Quanto que uma área dessa performa dentro do negócio? Ah, com certeza, com certeza. A gente aqui dentro de melhoria contínua e falando um pouco das nossas normas, né, que seguimos padrões e etc. Obviamente que a gente precisa ter indicadores de performance, justamente para saber se estamos no caminho certo ou se precisamos corrigir alguma rota. Tem indicadores clássicos, né, dentro da área da qualidade, a gente não pode esquecer de falar de questões de satisfação de consumidor, na segurança do trabalho, a gente olha muito para a questão dos acidentes e por aí vai. Mas eu gosto muito de trazer os indicadores preventivos, porque muitos desses que eu exemplifiquei, eles já são mais reativos, né? A gente está olhando para números depois que algum episódio, alguma questão já aconteceu. Quando a gente fala de indicadores preventivos e até preditivos, a gente está construindo cultura. Porque a gente está trabalhando antes que algo aconteça. A gente está trabalhando muito mais nos fatores que levam aos indicadores reativos acontecerem e vai muito mais na prevenção. Então, eu gosto bastante e é mais difícil. Eu acho que aqui a gente falou, né, de alguns óbvios que muitas empresas têm, cada uma com seu modo de calcular e etc. Mas são indicadores clássicos, né, dentro dessas áreas. Agora, traçar indicadores, metas, métricas, preventivas e preditivas, ela exige mais dos profissionais dessa área. Porque não é a tua área que faz isso acontecer, você depende de outros setores da empresa, né, outros departamentos, de outros gestores, para fazerem entregas em relação à segurança, fazer entregas em relação à qualidade e a iniciativas para meio ambiente, para a tua área performar. Como que vocês administram isso lá entre os gestores que não estão dentro da tua área? Esse é um dos maiores desafios que a gente tem, né, liderando e trabalhando dentro dessas 3 áreas. E é muito relevante que a gente consiga fazer essa conexão. Então, primeiro, é estabelecer uma relação de confiança, né, com os pares, seja da indústria, seja da melhoria contínua, seja da logística, seja da área comercial, seja da área de marketing, enfim, todas as áreas da empresa, mas claro que as áreas de operações são mais interligadas. Então, começa tudo com a relação de confiança, com a gente entender os desafios dessas áreas, entender quais são as métricas, quais são os entregáveis, os grandes projetos que existem nas áreas pares e plugar e conectar os nossos programas, os nossos projetos, de uma forma que a gente tenha algo que faça sentido para os colaboradores que a gente quer impactar. Então, é muito comum, vou dar um exemplo, um colaborador de chão de fábrica, de operador de produção, ele é bombardeado de informações, ele é bombardeado de treinamentos, ele é bombardeado de métricas e de muitas atividades para fazer. Então, quando a gente consegue conectar um programa de melhoria contínua, por exemplo, de contínua, né, que está sendo um dos objetivos de uma área industrial, por exemplo, com os objetivos da área de segurança e de qualidade e também de meio ambiente, a gente consegue fazer isso de uma forma única, envelopada de uma forma que para o colaborador faça sentido e que seja só um grande projeto, mas que vai alavancar a produtividade, que vai alavancar a melhoria contínua, que vai alavancar a segurança, que vai alavancar a qualidade. Então, esse, para mim, eu acho que é um dos segredos, além da relação de confiança com os pares, mas é procurar projetos em comum. É procurar projetos onde a gente possa fazer de forma integrada toda essa melhoria e que faça sentido para o colaborador também.
Vocês têm um comitê, né? São várias áreas, né? Como você falou, tem o operacional, o corporativo, o marketing, logística. Existe um comitê que vocês se reúnem para discutir as práticas que estão sendo executadas, o andamento dos projetos, porque senão começa aquela coisa, tem começo, às vezes não termina-se, né? Os projetos. Como é que vocês trabalham com a questão de comunicação? Não só com os gestores, mas com os próprios colaboradores, né, da própria operação. Você comentou de capacitação. A capacitação é a única estratégia para comunicar tudo isso, ou vocês têm outras ações? É importante falar sobre isso, Juliana, porque o objetivo aqui é disseminar o conhecimento, é levar para os gestores as boas práticas, o que de melhor, né, as empresas estão fazendo internamente com bons resultados, para dar bons exemplos. E as boas práticas, elas servem de exemplos não só para as empresas de grande porte trocarem entre si as boas práticas. Acho que um dos objetivos aqui também é ajudar pequenas e médias indústrias, muitas delas são fornecedoras das multinacionais e das grandes empresas, para que elas busquem a excelência. Nós vemos aí dados de mercado que nos preocupam muito, são milhares de notícias na mídia falando sobre o desempenho da indústria, né, sobre indicadores de produtividade que acabam impactando a economia, e a gente entende que nesse contexto todo a indústria ela acaba sendo o cerne do que tudo que impacta a economia, porque começa lá no produtor, que passa pela indústria, a indústria vai para a distribuição, que vai para um outro canal que é a área de o comércio, e do comércio vai para a área impacta a área de serviços. Então, a indústria, comércio e serviços, elas estão todas conectadas, mas a gente sabe que o desempenho da indústria tem um impacto muito grande na economia. E as grandes empresas e multinacionais, elas dependem de uma cadeia de fornecedores muito grande. Isso é uma realidade em todas, né, as grandes empresas e multinacionais de todo porte e de todo setor. Como que isso funciona lá? Porque vocês dependem dos dos pequenos e dos médios fornecedores também. E eu comecei dizendo até que esse podcast é para ajudá-los, porque, por exemplo, nós atendemos empresas de grande porte e às vezes eles falam, tô tendo muito problema, nós temos muito problema com a nossa cadeia de fornecedores, nossa cadeia de suprimentos não está entregando no prazo, tendo problema de qualidade, enfim, né, tudo isso acontecendo. Como que vocês lidam com isso? Legal, acho que aqui vale a pena até deixar, né, uma dica de modelos, né, e mecanismos que a gente pode lançar mão como gestores dessa área, né, e junto com as áreas parceiras, como a gente já falou. Primeiro ponto, eu acho que é saber onde a gente está. É o ponto de partida, é ter um bom diagnóstico, né, e entender culturalmente aonde a empresa onde eu estou inserida está, né, na curva de maturidade e desenvolvimento cultural. E existem vários modelos por aí, vários checklists e consultorias que podem te ajudar, né, a fazer esse primeiro diagnóstico. E eu tenho que dar uma pausa aqui e dizer que não é uma auditoria. É super importante, é um diagnóstico mesmo. Então são conversas no Gemba, são conversas com os operadores, com as pessoas que estão no dia a dia, com os líderes, com todas as áreas, e a gente vai mapeando e entendendo. A grande maioria dos modelos tem 5 estágios de maturidade cultural, né? Onde a gente começa lá naquele primeiro, onde essas áreas não são importantes, onde eu não preciso olhar para isso, são empresas que ainda estão num nível bastante reativo na cultura. Depois a gente vai avançando e vai entendendo que eu tenho níveis mais de conformidade, mais burocráticos, né? Onde os temas são importantes, são levados a sério, mas a gente ainda tem um pouco de comando e controle aqui. Né? O clássico da qualidade. O clássico da qualidade. O mais difícil é sair desse ponto, que já é muito bom, mas ele ainda depende de muito esforço, né? E o tempo todo você colocando energia aqui para entrar num nível mais proativo, aonde realmente essa confiança com as áreas sócias, com as áreas pares, ela já vai acontecendo de forma mais natural. A gente vai conseguindo integrar os projetos, até chegar no último nível, que é o nível de sustentabilidade. É o nível onde a cultura praticamente já acontece de uma forma mais orgânica, mais autônoma. As áreas de qualidade, segurança e meio ambiente passam a ser muito mais consultores internos e líderes que levam a gente para o futuro, né? E menos áreas de controle.
E sim, nesse estágio, nesse quinto estágio, a gente começa a disseminar as ferramentas e tudo que a gente aprendeu ao longo da jornada para toda a cadeia. Então, sim, o quinto estágio ele fala muito sobre fornecedores, sobre parceiros de negócio, sobre outras áreas mais distantes do core de operações, onde a gente começa a também fazer essa virada de chave cultural. Então, acho que o primeiro ponto é entender em que estágio dessa curva de 4 ou 5 níveis a empresa está. A partir daí, a gente começa a traçar os planos e as estratégias que vão passar por comunicação, vão passar por treinamento, mas vão passar por várias outras ferramentas que vão nos ajudar. Né? Às vezes tem que revisar procedimento. É muito comum a gente enxergar procedimentos, né, de como fazer as coisas ou como controlar uma atividade que tem lá as suas 10 páginas. Isso, nos dias de hoje, é inviável, né? Com a velocidade com que a gente precisa tocar os processos, com a velocidade com que as mudanças acontecem e a digitalização, a gente precisa ir para um caminho, né, de ser mais direto ao ponto, mais fácil, mais didático e usar o que a tecnologia tem para nos oferecer, trazendo aqui um exemplo. Então, para cada estágio de maturidade, a gente vai ter as ações mais assertivas. E um outro erro bastante comum é tentar trazer ações super sofisticadas que já cabem num estágio 4, num estágio 5, quando eu ainda estou num estágio mais burocrático, num estágio mais inicial. Então é importante esse diagnóstico justamente para ser mais assertivo também nas ações que a gente vai adotar para cada momento. Esse diagnóstico acontece periodicamente, uma vez por ano, uma vez por semestre, porque as pessoas entram e saem da empresa, né? Nós sabemos que o turnover acontece em cada empresa num nível e com seus indicadores, mas as pessoas estão sempre entrando e saindo dentro das áreas, ou até mesmo pessoas numa empresa como o Boticário, está numa área, é transferida para outra área, né? Sai de um setor com uma atividade, vai para outro com outra atividade. Como que vocês fazem esse controle de diagnóstico para não perder o fio da meada, né? Para não deixar nenhuma ponta solta e se isso começar a se perder. Esse diagnóstico, por ele ser super profundo e complexo e estar ligado a uma jornada de mudança e transformação cultural, que normalmente é de longo prazo, a gente acaba não fazendo ele com tanta frequência. Então é comum você fazer um primeiro diagnóstico, traçar o plano e esperar de 2 a 3 anos para fazer um próximo diagnóstico. Porque a cultura ela vai se movendo de forma mais lenta, né? E tem que ser assim, porque aí ela vai sendo mais sólida e mais perene e mais constante, né? Ações aqui de curto prazo, às vezes mexem o ponteiro de alguns dos indicadores reativos de forma rápida, mas não constroem a cultura da forma como ela precisa ser para ser sólida e ela resistir justamente a essas mudanças. Então, troca de pessoas, mudanças de estrutura e etc. Quando você já está com uma cultura bem sólida e estabelecida, elas impactam um pouco menos, porque quem chega olha para o lado, vê como as coisas são feitas e vai se moldando, né, e vai se adequando à cultura. Então, quando ela já é uma cultura proativa, é mais fácil que as pessoas que vêm de fora ou de outros setores, elas acabam absorvendo e promovendo essa cultura proativa. E o inverso também é verdadeiro. Então, quando a gente está numa cultura ainda muito inicial, num estágio de maturidade mais reativo, corre-se o risco de acontecer o oposto. Né? Então você, às vezes tem alguém que já vem de uma outra empresa, de uma cultura super proativa e chega ali e não consegue se encaixar e não consegue sozinho, né, promover uma cultura mais proativa se não houver uma intenção e uma vontade, seja da liderança, seja um programa bem estruturado para começar essa jornada. Então, eu até brinco, né, com as pessoas que trabalham comigo, que quando a gente começa a avançar nessa jornada, depois de alguns anos, a gente começa a ver sinais dessa cultura se transformando. Então, é quase aquele meme, né? Não sei exatamente o que está acontecendo, mas haverão sinais. Então, a gente vai capturando, a gente vai percebendo a mudança no comportamento dos líderes, no comportamento das pessoas, e isso é muito gratificante. Isso para mim hoje é o que me brilha o olho, o que me faz seguir em frente.
É uma área super áreas. especial dentro do negócio. É uma área nova, porque o nome, né, da área, né, qualidade, excelência e cuidado, né? Qualidade, excelência e cuidado. É uma área nova. Quando você entrou lá, você entrou direto nessa área ou não? Foi uma área criada por você enquanto você já estava lá? Como que foi isso? Legal. Eu cheguei justamente para transformar e liderar a área da qualidade. E com 3 meses de casa, né, conversando com o meu gestor, a gente chegou à conclusão de que fazia sentido fazer essa junção, fazer a união da área da qualidade, da segurança do trabalho e do meio ambiente. Era uma experiência que eu já tinha prévia, né, de empresas anteriores onde eu trabalhei, e eu vi funcionar muito bem. Eu vi que a integração ela tem mais oportunidades de sinergia, de trabalhar de forma unificada e de ganhar potência ao estar juntas. E ganhar essa integração também traz um pouco daquele ponto que eu falei um pouco mais atrás, sobre a gente enxergar o colaborador como enxergar a jornada desse colaborador e como, né, um ser único como ele é mesmo. Então, se a gente leva uma mensagem, um treinamento, uma comunicação de forma integrada e que faça sentido para ele, é muito melhor do que a gente disputar internamente, né? De repente, a área da qualidade levando um treinamento, aí dali 2 horas ele vai fazer um treinamento de segurança do trabalho e daqui a pouco já não sabe mais o que é prioridade. Então, ao fazer a integração dessas 3 áreas, a gente consegue trabalhar de forma mais coordenada, de forma mais sinérgica, em prol do colaborador. E isso também promove essa cultura cada vez mais proativa e traz bastante produtividade também para a gente, né? Traz bastante foco. Ganho de eficiência. E ganho de eficiência, com certeza. Bom, o Boticário é uma marca amada por nós brasileiros, né? Qual brasileiro que não ama Boticário? Todo mundo sabe, né, dessa reputação, de o que o Boticário representa, né, principalmente para o nosso Paraná e para o Brasil como um todo. Uma referência e um orgulho para nós termos o Boticário nascido aqui no nosso quintal, praticamente, como a gente sempre comenta. E o Boticário sempre teve muita iniciativa, né? As iniciativas são constantes, na verdade, em relação à inclusão social, à diversidade, a ações em apoio a atividades em prol do meio ambiente. Então, tudo isso é uma marca que fica claro para nós brasileiros em relação ao Boticário. E como que a tua área de qualidade, excelência, segurança e cuidados com as pessoas se conecta com a área de ESG, que é separada? Legal. Primeiro que o Grupo Boticário tem esses temas que você mencionou realmente como valores, né? Desde a sua fundação e cascateando na empresa ao longo desses anos e através de toda a liderança, desde os fundadores, né, até a nossa liderança. Então, poder promover essa cultura de cuidado, trazendo esse link com os valores e as essências. A gente gosta de chamar os nossos valores de essências, né? Tem tudo a ver com perfumaria. Então, esse link da área de qualidade, excelência e cuidado com as essências do grupo, com os valores do grupo, ela é muito fácil. É um link muito, muito fácil de explicar e de comunicar para todo mundo, para todos os colaboradores. Então, acho que o primeiro ponto é exatamente esse, assim, a gente precisa entender a cultura da empresa onde a gente trabalha para fazer os links, né, e as amarrações para poder promover a cultura da área da qualidade, de segurança e do meio ambiente. E aí, especificamente, né, e principalmente a área de meio ambiente, ela tem um link direto com a área de ESG, principalmente no E, né, do environment, da nossa sustentabilidade, traduzindo aqui para o português. Então, sim, são 2 áreas que, apesar de estarem em estruturas funcionais diferentes, a gente está o tempo todo se falando, o tempo todo conversando, tocando projetos em comum, né, e promovendo o avanço dessas temáticas dentro do Grupo Boticário e na sociedade também como um todo. Sim, bom, esse link acontece em projetos constantemente e que trabalham com as outras áreas da empresa. Vocês realizam internamente encontros para discutir essas boas práticas, para apresentar essas iniciativas das áreas e dos colaboradores? Como é que vocês tratam isso internamente para estar não só fomentando esses assuntos, mas também mantendo o engajamento sempre ativo?
Legal. Temos uma rotina, né? Temos uma governança, né? Que mapeia como é que a gente faz gestão de projetos, como a gente olha para os indicadores, traça as nossas metas, né? De curto prazo, longo prazo. E toda essa mecânica, todo esse mecanismo de governança, ele promove justamente essas amarrações e essas conversas e essas sinergias. Então, eu acho que sim, uma boa governança, um bom modelo, não só mental, né, mas um modelo prático do dia a dia e que promova esses encontros e que a gente consiga trabalhar juntos, facilita muito mais, porque de forma natural, muitas vezes essas sinergias não aparecem, a gente precisa provocá-las, a gente precisa promover, e isso acontece hoje no Grupo Boticário através da governança, que é algo muito forte, muito sólido também. Sim. Bom, trabalhar com pessoas é sempre um grande desafio, né? E com temas como esse também envolve muita esforço, colocar muita energia, né? Dá para ver da forma que você coloca como que a área trabalha. Se você fosse definir, quais são os principais desafios para manter essa chama acesa dentro dessa área? Eu acho que, primeiro... Porque esses desafios não são do Boticário. Não. A gente está trazendo aqui as melhores práticas, né, de exemplo de algo que está funcionando e funcionando super bem, mas tem empresas que começam e não conseguem dar continuidade, porque encontram os desafios. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, os principais desafios são esses, os 3 principais, e dizer como que as empresas podem começar quem não começou do zero. Acho que são 2 coisas que é super importante a gente trazer nesse sentido, porque muitas pessoas não começam porque enxergam os desafios. Outras começam, os desafios vêm e desistem na metade do caminho. Isso é bem verdade, né? Eu acho que um dos desafios é que nós, como profissionais dessa área, e não querendo, obviamente, generalizar, mas a grande maioria, a gente tem uma base, uma mais lógica, uma formação mais objetiva, técnica. E a hora que a gente percebe que tudo isso é uma baita fortaleza, né? E traz muita solidez, e a gente consegue muito resultado através dessa parte mais lógica e técnica, né? Mas chega um momento, e para mim chegou num determinado momento da minha carreira, onde eu entendi que tem um limite para os resultados que a gente consegue atingir através dessas ferramentas mais clássicas e desse olhar mais pragmático e mais técnico. A gente precisa começar a estudar, a conhecer e se aprofundar um pouco mais em psicologia, em conhecimento do comportamento humano, em neurociência, em comunicação, em como a nossa linguagem muitas vezes impacta nas pessoas. E quando eu entendi esse detalhe, quando eu entendi essa virada de chave, e fui me cercar de pessoas também que estão mais orientadas, né, a esse lado, e fui conhecer e me aprofundar, ler livros e me aprofundar mais nessa área, eu comecei a entender que esse era o segredo, que era a junção entre o lado técnico, lógico e prático com o lado mais emocional, com o lado mais de comportamento humano, e a junção desses 2 lados é uma potência. Ali a gente começa a ver, né, que muitas vezes eu posso ter um treinamento maravilhoso, rigorosamente correto, mas que as pessoas não compreendem, não absorvem, não entendem. Então, como que eu modulo a minha linguagem? Como eu aprendo de andragogia, por exemplo? Ensinar adultos Sim. É completamente diferente de ensinar crianças na escola. Então, acho que a dica que eu posso dar para os engenheiros de plantão, comecem a ter um olhar também e se encantar e se interessar pelo lado do comportamento humano. E aí tem diversos cursos, livros, dá para conversar e trazer pessoas para o time que conhecem mais, né, desse lado de soft skills, um lado mais humano, e fazer um time né, fazer um time aqui multifuncional, um time diverso, que vai conseguir ter esse olhar, e aí a gente vai modulando as nossas ações com esse novo olhar. E um outro ponto que para mim fez uma mudança absurda na minha carreira é que eu também entendi que para liderar pessoas do meu time, todos esses elementos que eu trouxe aqui são extremamente relevantes e importantes também. Então, ao mesmo tempo que eu me tornei uma líder melhor para essa área, eu também me tornei uma líder melhor para o meu time.
Sim, é engraçado que você comentou sobre os engenheiros, né? Engenheiros, busquem mais soft skills, aprendam mais, né, sobre tudo isso que você trouxe, que é sobre gente, aprender a lidar com gente, porque os engenheiros, a formação técnica, ele já tem, né? A lição de casa na parte técnica, ele já cumpriu ali dentro, né, do ambiente acadêmico, quando ele saiu formado, né, com título de engenheiro, e o que falta muitas vezes nesses profissionais muito técnicos é esse olhar que você trouxe, principalmente essas ferramentas. Eu acho que foi super bacana. Obrigada pela tua contribuição, porque você trouxe aqui realmente falando de andragogia, falando de neurociência, né, falando de inteligência emocional, falando de tudo isso, e às vezes faltam nesses gestores que estão lá e precisam tocar projetos de alto impacto no negócio. Nem se é um impacto financeiro, mas impacto de marca mesmo, de fortalecimento de cultura. E a gente entende que o mundo está mudando demais em relação a isso. Existe então um histórico bem curioso, o número de CEOs que são engenheiros de formação e que foram estudar psicologia depois, durante a sua carreira, né? E hoje são profissionais aí que estão em cadeiras importantes, em empresas importantes. Então, isso é super importante entender que o soft skills hoje em dia parece que está gritando mais forte ainda do que o técnico, porque para o técnico a gente tem softwares, nós temos tecnologias, existem automatizações para serem feitas, mas o ser humano ainda precisa, né, saber o que tem que ser feito, até mesmo quando apenas apertar um botão, não é verdade? Com certeza absoluta. E aqui não é uma disputa, não tem, né, o que é melhor, o que é pior, é a junção desses dois mundos. Eu acho que aqui o segredo é como as fortalezas, né, de cada natureza aqui, de cada lado, vamos colocar assim, na intersecção que a gente vê essa melhoria acontecer, na intersecção que a gente vê os grandes projetos darem certo, e aqui a gente vê a cultura avançando também. Sim, que bacana. Muito obrigada pela tua participação, mas nós precisamos terminar com dicas, né? Uma profissional com a tua experiência, que você contou, começou como estagiária na Coca-Cola, né? Depois passou 17 anos, foram 17 anos? Foram 15 anos de Coca-Cola, eu fui estagiária na Danone, ali que o bichinho da qualidade me mordeu, como a gente gosta de brincar, né? Sim. E realmente construí minha carreira aqui na área da qualidade, depois abracei segurança do trabalho e meio ambiente e fiz essa complementação aqui que eu acho super importante. Porque falar de qualidade em empresa de alimentos, né, de bebidas e alimentos, é muito profundo, né? Qualidade é inegociável, né? Qualidade é inegociável. Mas eu gostaria de que você deixasse para a gente finalizar, nosso tempo sempre é muito curto, já passamos dele e teria mais umas 3 ou 4 perguntas aqui ainda. Mas para ajudar, né, os gestores que estão nos ouvindo, você como diretora executiva de um grupo tão importante para nós e para o mercado, como que você poderia deixar uma mensagem? Quais são os primeiros passos para começar uma área que fale de segurança, que fale de qualidade, que fale de excelência e cuidado de gente? Eu acho que para começar, a gente precisa olhar para os profissionais dessa área, né, e entender e valorizá-los. Então, tudo começa realmente com os profissionais da qualidade, os profissionais da segurança, os profissionais da área de meio ambiente. E aí, como líder, conheça as suas pessoas, estabeleça uma relação de confiança com eles, valorize o trabalho deles, que é tão relevante, tão importante para dentro, né, dentro das empresas. E aí, a partir dali, com um time valorizado, um time empoderado, um time que tem os conhecimentos certos também, sejam eles soft ou hard skills, a partir daí, com esse time, você vai conseguir construir esse diagnóstico, entender, né, a cultura da empresa onde você está e poder traçar melhores planos, fazer as alianças, fazer a sinergia com as áreas pares e aí deslanchar todo o seu projeto de melhoria e de mudança de cultura. Muito bem, muito obrigada pela tua participação. Vou deixar o LinkedIn dela aqui, tudo bem? Claro, com certeza. Vamos deixar o LinkedIn para quem tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta a mais depois desse material. Vou deixar o LinkedIn dela aqui para vocês seguirem, uma profissional aí com uma carreira incrível. Eu a conheci num evento em São Paulo no ano passado, um evento muito importante, onde as maiores empresas do nosso país palestraram e ela estava lá dando um show falando de qualidade, meio ambiente e cuidado com as pessoas. Por isso tive aí o prazer imenso de te receber, Juliana. Espero aí que você possa voltar mais vezes. Eu que agradeço o convite, Vânia. Foi muito especial para mim poder dividir um pouquinho sobre a minha experiência, a minha carreira e meus aprendizados, principalmente ao longo desses anos. Muito bem. E eu vejo vocês no próximo episódio do Vem Pro Gemba.